Salve, salve, vocês nessa internet, tudo de boa com vocês? Aqui que fala com vocês é o Cabs e no vídeo de hoje eu trago aqui para vocês 5 mangás seinen para ler antes de morrer. E bom, começando aqui sem enrolação, esse vídeo aqui vai ser um pouco mais diferente de um vídeo de lista, né? Depois de um certo tempo aí eu finalmente estou aí trazendo de volta um vídeo de lista aqui com um cenário diferente novamente, né? Assim, pra variar, né? Já não tem nem cenário direito, mas já tá aqui com outro cenário aqui, pra você ver como é que tá a organização aqui do negócio. Mas não vamos ficar aqui com enrolação, vamos logo falar sobre esse primeiro mangá. E é claro, eu não poderia de deixar falar sobre ele, eu acabei de fazer um vídeo sobre ele, semana passada eu já fiz um vídeo sobre ele, vou falar aqui e recomendar para vocês o mangá de Berserk. E assim, o que a gente pode falar desse mangá? Esse mangá aqui, ele é uma das obras mais influentes, assim, dos últimos tempos, assim, desde a década de 80, ali, quando ele foi lançado, ele já influenciou uma cacetada de coisa. É um dos meus mangás favoritos, assim, tanto porque a narrativa dele, como é que eu posso dizer Berserk, cara, assim? Como é que eu posso resumir Berserk em poucas palavras, né, que sem eu me alongar muito, assim? Se você quiser saber um pouco mais sobre essa obra, eu fiz um vídeo inteiro só sobre ela, provavelmente se eu lembrar, vou deixar um card aqui em cima, mas ele tá aí, é um dos meus últimos vídeos que eu fiz sobre Berserk. Enfim, mas falando aqui sobre esse mangá em si, primeiramente, assim que você bate o olho, você já vê a arte magnífica que o falecido Kentaro Miura, né, o autor de Berserk que faleceu, aí ele tinha, desde o início a arte dele é muito detalhada, os quadros são muito bem postos ali, e com o passar do tempo isso só foi melhorando. Inclusive agora mesmo, né, quando tá aí com Kojimori e o assistente do Kentaro Miura aí no antigo estúdio dele, né, que ele tinha um estúdio de mangakas só para desenhar Berserk, de tão absurdo que era, ele criava obras para os assistentes se acostumarem com a arte dele. Cara, era um negócio absurdo. O que era o Kentaro Miura, e ele criou isso, tipo, até hoje em dia a arte continua muito boa, só que, cara, assim, Berserk, ele tem uma narrativa tão impactante, tão pesada, tão densa, mas que ao mesmo tempo você consegue entender ela muito bem. Você consegue, tem tantas nuances, mas mesmo assim o Kentaro Miura, principalmente aquele arco ali da Era de Ouro, que é o arco inicial ali, você pega o arco do Espadachim Negro, junto com o arco da Era de Ouro, eu considero assim, a Era de Ouro, eu considero um dos melhores arcos já criados aí na história dos mangás e na história de todas as obras japonesas, todas as obras orientais em geral. E assim, eu não podia deixar de falar em um vídeo falando sobre mangás seinen e não poderia aqui deixar de falar em Berserk, então eu trouxe aqui o primeiro da lista aqui para vocês, recomendando aí para ler antes de morrer. O segundo mangá aqui que eu vou recomendar aqui para vocês, eu tenho que admitir que eu demorei muito para gostar dele, porque eu tinha visto o anime e quando eu fui pro mangá tem muitas coisas diferentes no mangá, mas eu vou falar aqui sobre Vinland Saga. Cara, assim, primeiramente, quando eu assisti pela primeira vez o anime, né, eu não gostei, tipo, do protagonista. Realmente, ninguém gosta do protagonista, mas eu não entendi muito bem o que aconteceu ali, mas quando eu comecei a entender todo o arco de corrupção do Thorfinn, depois na segunda temporada teve assim, é engraçado, né? Teve muita gente que gostou da primeira temporada, quando foi pra segunda, odiou. Eu gostei pra caramba, velho, assim. E eu não sou nem fanboy, nem nada. Vinland Saga, pra mim, ela não é nem uma das melhores obras assim que existe, mas em quesito de seinen, cara, é muito, muito boa mesmo. O mangá em si, tem algumas coisinhas nele que eu não gosto, como por exemplo um alívio cômico que no anime eles tiraram. Tem muita coisa de alívio cômico no mangá que eu fico assim, puxa, cara, é totalmente deslocado. E em Berserk também tem umas coisinhas assim também. E nesses mangás seinen, assim, sempre tem um alívio cômico que você fica assim, cara, mas pra quê? Mas assim, Vinland Saga, né, pra quem não sabe aí, vai falar sobre Viking, vai falar sobre a história de vingança e depois a redenção espiritual do Thorfinn, né, principalmente no arco da Fazenda, que também é muito, muito bom o arco da Fazenda, o arco da segunda temporada. Acho incrível como o autor, que eu esqueci o nome dele agora, meu Deus do céu, que ele consegue trabalhar de uma forma assim tão sucinta, todos os traços da personalidade do Thorfinn, tanto assim, falando também de traços aqui, né, falando sobre também a arte de Vinland Saga, que é muito, muito boa mesmo, ela não deixa a desejar. Claro que no início ela era meio tosca, mas com o passar do tempo, assim, na verdade bem rápido, o autor ele consegue evoluir a esse ponto. É Makoto Yukimura, né? Eu acho que é Makoto Yukimura o nome do cara. Se não tiver, eu já devo ter colocado aí pra vocês aí, pesquisar e colocado aí o nomezinho do cara aí pra vocês verem. A terceira obra aqui que eu vou recomendar aqui pra vocês lerem, terceiro mangá seinen, é Vagabond. E cara, assim, esses dois últimos que eu falei, Berserk, tanto Berserk quanto Vinland Saga, eles têm adaptações, assim. Parece que essas adaptações não são tão boas assim. Vinland Saga, as adaptações são muito boas. A primeira temporada é super bem animada, a segunda temporada tem uns momentos de animação ruim, mas ainda assim consegue ser muito boa. Mas Vagabond, ele nunca teve uma adaptação em anime. E assim, eu acho muito difícil que esse mangá venha a ter, porque a quantidade de detalhes que o Takehiko Inoue conseguiu colocar aqui assim, é absurdo. Assim, é um dos melhores mangás com um dos melhores traços que existem também. É assim, é absurdo como o Takehiko Inoue, como esse cara consegue desenhar. Ele é o mesmo autor de Slam Dunk, ele lá no Japão, ele é muito mais famoso por Slam Dunk do que Vagabond. Aqui
no ocidente, eu percebo que muita gente conhece o trabalho dele por Vagabond, muito mais por Vagabond do que por Slamdunk. Isso é uma percepção minha, pode ser que seja diferente, né? Mas assim, em Vagabond nós vamos acompanhar a história ali do Miyamoto Musashi, né? Que ele é o maior samurai que existiu, né? Tem lá o livro dos 5 anéis, lá que estabeleceu todos os parâmetros assim do samurai. Vai ser adaptado ali no período, depois do período Sengoku, né, que era o período da Guerra Civil lá do Japão, onde os samurais começaram a entrar ali numa decadência, por assim dizer, né, eles não eram muito mais chamados para batalhas, tipo, porque faz um tempo que eu li Vagabond também, ele é meio que adaptado ali no final desse período, e os samurais eles começam a ser um pouco mais colocados de lado na sociedade, porque não tem mais guerra para que samurai. Então assim, mas vamos acompanhar a história dele, como é que ele vai se transformar num cara otário. Assim, no início da história, Miyamoto Musashi é muito otário, ele é novo, ele é muito otário, mas com o passar do tempo, ele vai se transformando nessa lenda, né? Toda essa lenda que nós sabemos que é o Miyamoto Musashi, além de que a arte é muito boa, tem muitos temas, assim, profundos que tratam nessa obra, sobre amadurecimento, também tem temas sobre o que torna toda essa aura samurai que tem, e assim, é muito, muito bom mesmo. Infelizmente não tem o final, tá no hiato aí há muito tempo, mas o Takahiko Inoue, ele disse que tá voltando a fazer, né? Então, assim, tem várias notícias dizendo que ele tá focando agora para retornar o mangá de Vagabond, então vamos esperar aí que essa, literalmente, obra de arte volte, né, para nós podermos apreciar os seus novos capítulos. E agora os próximos aqui, assim, meus amigos, assim, eu vou tentar me remediar aqui o máximo, mais do que eu tô me remediando aqui agora, porque são dois dos meus mangás favoritos, mas agora o que eu vou falar aqui é o Kingdom, né? Do Hara Yoshihara, não sei o nome do cara. Enfim, tá aí também. Deve estar aparecendo, deve estar colocando alguma coisinha aí, mostro na capa dos capítulos aí pra vocês verem. Porque assim, o que fala de Kingdom? Kingdom, ele é uma obra que infelizmente tem o mesmo mal que Berserk. Mas infelizmente, mais infelizmente do que Berserk ainda, Kingdom, ele não tem assim, como é que eu posso dizer? Aqui no ocidente, ele não... Tipo, ninguém fala de Kingdom, sabe? Mas Kingdom é um dos mangás mais ferrados de bom que eu já vi, sabe? Assim, você começa a ler agora, ele tem mais de 700 capítulos, mas você começa a ler agora, você faz assim, ó. Sabe? Você devora aquilo ali. Que justamente vai contar ali a história das guerras de unificação da China e como o primeiro imperador da China surgiu, né? Que para quem não sabe, a China ela era dividida em vários estados e todos eles se combatiam entre si, né? A área dos estados combatentes lá na China. Uma coisa parecida com a Revolução do Japão, né? Mas lá na China. E um imperador lá, né? Que é o Qin Shi Huang, que depois veio a se tornar o Qin Shi Huang, né? O primeiro imperador da China. Ele começou lá, em um desses estados, começou a dominar todos os outros. E essa história aqui vai contar justamente toda essa trama de como o primeiro imperador da China conseguiu unificar toda a China, mas pelo ponto de vista do melhor amigo dele, que é um dos seus generais, né, que vão se tornar um general. E assim, é muito, muito bom Kingdom. Cara, assim, eu só digo pra vocês, tem uma batalha aqui, só um exército tem 500 mil. Tem 500 mil soldados, uma só, um exército. Isso eu tô falando um negócio de 1000 anos antes de Cristo, tá bom, galera? Então, assim, cara, é muito, muito, assim, a grandiosidade que esse mangá consegue passar nas suas batalhas, tanto nos seus temas também, que assim, ele é um seinen, mas que ele tem muitos elementos de shonen, né? Assim, mas hoje em dia ele é mais seinen do que shonen, do que ele é publicado, assim, a própria demografia dele é dito que ele é um seinen, né? Mas assim, é muito, muito bom mesmo. Deem uma chance pro mangá. O mangá no início ele pode não parecer ele tão assim empolgante ainda, mas vai lendo, que depois quando acontecem várias coisas vão acontecendo em seguida, assim, que você fica assim, caramba, velho, agora eu quero ver isso aqui até o final, agora eu quero ver esse desgraçado fazer tudo aí com a China. Então é isso aí, Kingdom é mais uma recomendação aí que eu deixo pra vocês não vão se arrepender se lerem esse mangá. Pra finalizar aqui a lista aqui, né, eu não poderia deixar de falar aqui, já fiz vídeo aqui no canal falando sobre ele, já referenciei várias vezes esse mangá aqui, que eu digo pra vocês, cara, que mangá sensacional. Até hoje, até mesmo Berserk, Vagabond, até hoje eu não consegui encontrar um mangá que ele consegue me manter entretido por tanto tempo, assim, no sentido de que, não que eu não vá ver o final, fique chato, mas é que surgem novas situações que você vai ficando cada vez mais envolvido, que vocês assim, caramba, o que é isso? Que absurdo é esse? Ainda mais com a indústria de mangás, assim, que é toda semana, acho que esse aqui é a cada 15 dias que ele era publicado, já acabou inclusive, ele era publicado, mas assim, é incrível como todos os capítulos eles conseguem, tipo, te prender mais ainda. Vamos deixar de enrolação aqui, eu estou falando de Monster, de Naoki Urasawa. Meus amigos, esse mangá, eu digo assim,
ele tá aqui, essa lista aqui, ela não tem colocação, tá bom? Esses 5 aqui pra mim são incríveis à sua maneira, eu não vou deixar, claro que eu tenho meus favoritos, como eu falei, Berserk pra mim é um dos meus mangás favoritos. E Monster aqui também tá num patamar mais elevado, porque é justamente o que eu falei, né? Que vai contar a história do Dr. Tema, que ele acaba tendo que, ele é um médico, só que ele acaba tendo que caçar um serial killer, né? Na Alemanha, lá, logo depois da queda do muro de Berlim. E no vídeo passado aí, que eu fiz de Spy and Family, eu já falei também que eu tenho um grande fraco por, assim, que é contextos históricos, né? Das histórias de mangás acontecendo em contextos históricos de Guerra Fria. Estamos falando do final da Guerra Fria e a história vai ter coisas a ver com isso, né? Vai falar muitas vezes da queda do muro de Berlim, da Alemanha Oriental e Ocidental, da cortina de ferro ali. Então assim, esse mangá ele é sensacional por esse motivo de que a cada volume que você vai lendo, você não consegue parar. Você simplesmente assim, caramba, eu quero ler isso. E são mangás densos, o pior é isso. No caso, os capítulos eles são muito densos, tem muita informação, mas o Naoki Urasawa ele consegue assim, ele é um gênio, né? Depois ele fez 20th Century Boys, Pluto, e tem um outro mangá também que o pessoal fala muito bem, que eu esqueci o nome agora, mas assim, ele se tornou aí um deus dos seinen, né? Então assim, eu tenho que falar, tinha que falar de Monster aqui, eu tô pra ler o último volume agora. Quero fazer um vídeo aí, né? Futuramente eu vou fazer um vídeo aí especificamente falando sobre Monster, porque eu já fiz um vídeo, né, falando sobre Monster, um vídeo de 40 minutos aí, não, antigo, tem mais de 2 anos esse vídeo já, que eu falei sobre Monster, mas assim, eu não poderia te falar aqui e recomendar para você um mangá para ler antes de morrer, porque assim, Monster é simplesmente um absurdo de bom, é sério, vocês não vão se arrepender. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, vídeos novos aí toda semana. Muito obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Se você quer saber de notícias de animes e mangás, promoções de jogos independentes ou de jogos AAA também, me segue lá no Twitter, @cabesoutromundo, estarei postando coisas por lá. Toda manhãzinha eu estarei lá lançando coisas por lá, né, que eu pego de noite as notícias do dia e programa pro outro dia de manhã. Mas então é isso aí, galera. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!